Hora da entrevista. 9h39 em Roraima. Como eu anunciei, hoje vamos falar aí sobre um tema que tem sido debate, né? Tem bastante debate nos últimos dias e ganhou força aqui no nosso país. O Senado Federal aprovou o projeto de lei 896 de 2023, que pode transformar a misoginia, que é o ódio, a discriminação contra mulheres, em crime, com pena que pode chegar até 5 anos de prisão. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Para entender o que muda e quais os impactos dessa proposta, eu converso agora com a advogada criminalista Ariadne Miranda. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Regiane. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente tratar desses assuntos com a sociedade, que é a principal fonte aí de informação, já que existe as possibilidades de disseminar ódio, a gente está aqui disseminando informação. Com certeza. E a doutora Ariadne, ela já é especialista nessa área e trabalha diretamente com essa questão de violência doméstica, né, doutora? Isso mesmo. Perfeitamente. Então, vamos lá, doutora Ariadne. Como eu falei aqui, nos últimos dias o debate sobre a misoginia ganhou força no país, né? Nas mídias sociais, muito. O que rolava era misoginia. Mas, afinal, o que é a misoginia? Você já começou essa entrevista já dando o conceito básico de misoginia, que é justamente esse ódio, essa aversão às mulheres. Esses são esses discursos, principalmente em redes sociais, em que rebaixa as mulheres, em que humilha, em que traz a objetificação das mulheres. São todos esses discursos, de uma forma geral, às mulheres, por conta do gênero, simplesmente pelo fato de ser mulher. Agora, na prática, como é que esse tipo de comportamento aparece no cotidiano das mulheres? Não é só nas redes sociais, não, viu? Mesmo. Não só nos discursos. Não, são em vários ambientes. No ambiente de trabalho, quando a mulher, por exemplo, ela se duvida da capacidade dela pelo fato de ser mulher. Na escola, por exemplo, na faculdade, onde há uma diferenciação em relação às mulheres pelo fato de serem mulheres. Dentro dos relacionamentos também, que já vinha uma tipificação na Lei Maria da Penha, né? Já essa de forma individualizada as questões, as relações domésticas e familiares em relação à misoginia, muito também nas relações e em todos os tipos de relações, por exemplo, nas relações em que não há nenhum tipo de relação, só pelo fato de ser mulher, como, por exemplo, uma briga no trânsito em que pode haver ali uma discussão em que o homem retrata aquela mulher, humilha aquela mulher pelo fato de ser mulher, por exemplo, numa discussão de trânsito. Então, pode acontecer em todos os ambientes possíveis e imagináveis esse ódio, essa aversão às mulheres. Mas o destaque, sim, é nas redes sociais, sem dúvida. Doutora, a senhora atua justamente nessa área, né, de violência contra a mulher. Já passou também por misoginia na questão profissional, nas relações profissionais, familiares, nas relações como um todo? Por incrível que pareça, profissionalmente, não. Eu estava até conversando esses dias com alguns amigos e falei que nunca tive nenhum problema. Se alguém falou, foi depois que eu virei as costas. Eu falei que eu frequento... Eu vivo num ambiente masculino por conta da advocacia, né, criminal, não é tanto um ambiente feminino, ele é predominantemente masculino, e a gente também nas delegacias geralmente são delegados, principalmente quando nós estamos em plantão, em flagrante, os policiais geralmente são homens, mas por incrível que pareça, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema em relação à minha profissão, nem mesmo no escritório, para os escritórios que eu passei, mas infelizmente em relações de afeto, sim, já tive, infelizmente, quando a gente está no âmbito mais íntimo, essas violências, esses discursos de ódio, eles tendem a ser mais comuns, porque está num ambiente oculto, está num ambiente onde as pessoas não veem, está num ambiente onde aquela relação é só entre aquela pessoa e a outra. Então, para você conseguir comprovar, vai ser muito mais difícil um ódio, uma aversão, uma humilhação, um preconceito contra a mulher pelo fato de ser mulher. Não temos muita credibilidade, parece. Infelizmente, apesar da lei de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, falar
que a palavra da mulher tem especial relevância, por vezes a nossa palavra ela é colocada, né, em descrédito por vários motivos. E um deles, sem dúvida, é por conta desse discurso que muitas pessoas trazem, infelizmente muitos homens trazem, de duvidar da palavra da mulher, de colocar a mulher como objeto, de colocar a mulher como um ser inferior, que é isso que traz. E por incrível que pareça, talvez não chegue para todo mundo esse conteúdo, mas a gente que trabalha com isso, a gente vê que tem influencers e youtubers que trazem um discurso exatamente desse modo, determinando como a mulher se veste, determinando como vai ser o comportamento dela e colocando que hoje a mulher tenta ser superior ao homem, que os homens não podem deixar isso existir. Então é como se fosse um clã ali, esse discurso mesmo desses grupos, né? Agora, para nos ajudar, o impacto, né, da misoginia, qual a relação dela com as violências, né, que nós mulheres sofremos, a relação com o feminicídio? Nossa, tem muita relação. Apesar da misoginia não ser a agressão física que a gente vê, o feminicídio não é a lesão corporal, não é a ameaça, por vezes uma ameaça de morte, não é. Só que a misoginia fomenta isso. A misoginia, ela traz um discurso para outras pessoas aceitarem isso, ver isso como banal e normal no dia a dia e trazer mais homens e pessoas agressivas. Ela fomenta. Ela não é diretamente, mas indiretamente ela fomenta essa violência que nós vemos todos os dias aí na TV, nas redes sociais. 9h46, estamos aqui falando ao vivo com a advogada criminalista Ariadne Miranda, falando sobre misoginia. Doutora, agora como é que esse projeto aprovado no Senado, né, com esse projeto, né, o que passa a ser crime de fato, né? Explica pra gente diretamente o que é esse projeto. Como falei, nessas relações, por exemplo, nas relações domésticas e as relações íntimas, por exemplo, o crime de injúria, que é você fazer xingamentos contra outra pessoa. Isso já é criminalizado. O crime de ameaça, por exemplo, você ameaçar a sua companheira pelo fato, né, num contexto de violência doméstica, também já é criminalizado. A misoginia, o crime, esse projeto de lei, ele veio para ser mais abrangente, para que esses discursos de ódio feito contra um grupo, que no caso é o grupo mulheres, o gênero feminino, esses discursos serem combatidos de forma efetiva, para que nós tenhamos um controle em relação a esses discursos, porque uma coisa é você ter sua liberdade de expressão. Nós podemos discutir aqui assuntos em relação a gênero? Podemos, mas sem desrespeitar as mulheres. Então, efetivamente, esse projeto de lei, ele está trazendo a possibilidade de criminalizar o ódio, a aversão às mulheres de forma geral, sem ser individualizado. Seria essa a diferença em relação aos outros crimes que já são previstos. Agora, aproveitando já a sua fala, né, como é que nós podemos diferenciar aí uma opinião legítima de um discurso de ódio? Porque muita gente aí, né, estão aí nesse contexto aí do projeto, né, que há esse debate de liberdade de expressão, como a senhora falou. Isso, e na verdade, muita gente vai querer se amparar nisso. Nesse discurso, é minha liberdade de expressão, aqui eu posso falar, porque aqui é minha rede social, ou porque, por exemplo, eu sou jornalista e vocês têm esse amparo, né, profissional, mas e aí, onde que fica? É uma linha muito tênue em relação à liberdade de expressão e em relação ao discurso de ódio, mas nós vamos conseguir diferenciar. Porque são dois direitos que estão frente a frente. E entre a liberdade de expressão e a proteção das mulheres, a proteção das mulheres sempre vai vigorar. Porque a gente tem que saber que quando a gente fala algo, nós temos que respeitar o outro. Então, se a sua fala foi até o limite do respeito ao outro, você está dentro da liberdade de expressão. Mas se essa fala ultrapassa esse limite, aí você já está no discurso de ódio em relação às mulheres. Então, a gente vai conseguir diferenciar isso.
Liberdade de expressão é você poder falar, opinar, discutir um assunto sem respeitar o direito do outro. No caso aqui, mais especificamente, o gênero feminino, o direito das mulheres. A partir desse momento que você passa a desrespeitar, humilhar, incitar ódio às mulheres, aí você já ultrapassou esse limite da liberdade de expressão e você está entrando no tipo penal da misoginia. Como eu falei, o texto já foi aprovado no Senado, segue para a Câmara. Quais são os procedimentos seguintes? Pronto. Agora que já teve essa aprovação no Senado, porque começou no Senado, vai para a Câmara, sendo aprovado na Câmara, vai para a sanção presidencial, ou veto, né? Mas acredito que com todo esse apelo também, a necessidade dessa aprovação dessa lei, possivelmente, após a aprovação da Câmara, vai ser sancionado pelo presidente. Tem alguma previsão de data? Ou Não, isso porque não depende? porque depende muito, porque se houver alguma mudança, caso, né, venha do Senado e lá na Câmara eles decidam fazer alguma mudança, aí precisa voltar para ser revista. Então, não tem um prazo certo. Então, infelizmente, as leis elas podem tramitar meses, anos, dependendo da situação. Inclusive, essa é de 2023. Para você ver, de 2023 nós estamos em 2026. Então, você percebe que não tem como falar um prazo. Mas se tudo correr assim sem haver nenhum tipo de alteração desse projeto, possivelmente nós vamos ter aí a sanção esse ano mesmo. E para finalizar aqui a nossa conversa, né, na sua avaliação, né, essa lei ela pode reduzir aí a violência contra a mulher? E quais mudanças ainda são necessárias na sociedade para combater esse problema de forma efetiva? Sair do discurso. A gente sempre fala que nós precisamos melhorar as nossas leis, principalmente as penalidades. Nós tivemos muitas alterações em relação, por exemplo, o feminicídio, muitas alterações agravou, né, agravaram as penalidades. E essa lei, eu vejo ela como uma forma efetiva de reduzir a violência contra a mulher. Porque ela traz uma questão preventiva de impedir que haja esse discurso de ódio, de fomentar esse discurso de ódio, que pessoas compartilhem desse discurso de ódio e que essas pessoas que compartilhem também sejam penalizadas. Então, eu vejo como se uma possibilidade de ajudar, né, na diminuição da violência contra a mulher. Porém, não é só ela. Não, infelizmente, não é só lei. Nós precisamos ter realmente políticas públicas efetivas de proteção à mulher. Nós precisamos tratar de forma preventiva as nossas crianças de hoje, os nossos meninos de hoje são, né, os nossos homens de amanhã. Então, nós precisamos realmente tratar desde o comecinho, desde a primeira infância, já falar sobre isso, já começar a tratar sobre isso. Então, algo bem mais preventivo do que trazer algo de reparação, como é o caso como são os casos das leis. Mas sim, acredito que vai sim melhorar, vai ajudar, mas ainda não é o contexto perfeito. Não, acredito que nós nunca chegaremos, mas acredito que ainda há necessidade de políticas públicas mais efetivas no combate à violência contra a mulher e ações mais preventivas, principalmente com crianças e adolescentes. Exatamente isso. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Conversei aqui com a advogada criminalista Ariadne Miranda. Ela trabalha na defesa criminal, violência doméstica, júri, execução penal, e ela é professora de Direito. Hoje participou aqui com a gente, trazendo aqui essa reflexão também, né, essas orientações e informação mesmo relevante para a nossa sociedade. Obrigada, doutora Ariadne. Muito obrigada, Jane. Obrigada pelo convite. Estou aqui sempre disponível quando precisar. E até uma próxima oportunidade. Bom dia. Descontração, informação e muita música.